Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e este é o programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja, um programa que tem se dedicado a fazer um estudo bíblico a partir de uma hermenêutica contextual. Não sei se você sabe o que é isso, mas para nós é muito importante que a palavra de Deus seja entendida à luz da nossa vivência, das condições concretas de nossa existência. E a gente tem feito isso já há mais de 4 anos e tem um conteúdo vasto de material aí para você aproveitar em nosso canal do YouTube. Você pode explorar as nossas playlists que estão aqui no canal. Também pode entrar no nosso blog e encontrar as apostilas, os materiais que disponibilizamos gratuitamente na página de estudos do nosso blog. Entra lá e faça uma visita, você vai conhecer bastante coisa interessante da nossa igreja. Lá também está a apostila desse estudo, inclusive dessa aula de hoje que já está disponível para todas as pessoas que nos acompanham. Só lembrar que a nossa apostila deste curso do Evangelho de Lucas está sendo preparada ao longo das aulas. Então, a cada semana você vai encontrar uma lição nova escrita lá na apostila em PDF. Você pode baixar quantas vezes você quiser, fique à vontade, mas só deixe para guardar o material que vai sobrar lá no final do nosso curso, ok? Nós estamos já estudando o Evangelho de Lucas há algumas semanas e hoje nós vamos entrar em mais uma dessas nossas aulas, que é a aula de número 7. Então, nós estaremos estudando hoje o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que eu convido você para nos acompanhar. Se você não tem a apostila, mas pode ter um outro material de estudo importantíssimo, que é um exemplar da Bíblia. Nós fazemos aqui estudo bíblico e não estudo de uma apostila. Nós estamos estudando um material que tem a ver com a Escritura, tem a ver com aquilo que o Senhor tem deixado para nós como palavra sua, para um mundo como o que nós vivemos. Então, sem mais demora, eu vou colocar aqui a nossa apresentação, que também é um outro recurso que nós disponibilizamos para estudar a Bíblia, que é a apresentação do nosso conteúdo em texto que você possa ler na tela do seu celular, do seu computador, de onde você estiver assistindo. Então vamos lá para a nossa apresentação. Lucas, o Evangelho do Cuidado. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas em busca de uma espiritualidade do cuidado. Essa é uma ênfase que minha pesquisa teológica desses dias atuais tem me apontado. Vivemos num mundo que precisa de cuidado. Cuidado da natureza, cuidado uns dos outros, cuidado da vida social, cuidado das nossas relações, cuidado da família. O mundo precisa de cuidado. E nós somos os agentes que podem cuidar uns dos outros. E o Senhor, quando veio viver neste mundo, veio fazer isso, trazer o cuidado de Deus para nós e fazer com que pessoas como a gente também possam ser instrumento nas mãos de Deus para cuidar uns dos outros. Sem mais, a nossa aula de hoje ela vai tratar sobre o aprendizado do cuidado. Nós vamos ver como Jesus preparava os seus discípulos para cuidar. Como que ele fazia isso? Como que ele ensinava os seus discípulos a fazerem a mesma coisa que ele fazia? Daí, então, vamos conhecer vários aspectos dessa sua atividade. Eu escolhi um versículo para nós nos motivarmos para a nossa aula de hoje, para que você nos acompanhe até o final, sentindo o gosto de saber o que é que Jesus queria fazer conosco.
Lucas 6,31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Esse é o princípio do cuidado. Alguns chamam de a regra de ouro dos relacionamentos, porque o que na verdade está em jogo quando a gente se relaciona com pessoas é fazer o bem para o outro do mesmo jeito que eu gostaria que fizessem comigo. Então, Jesus ele traz uma lição universal que está presente em todas as religiões, em todos os lugares, mas só que de uma maneira positiva. Então, em vez de eu querer que as pessoas façam para mim, eu é que vou fazer para os outros, eu é que vou cuidar dos outros, eu é que vou tomar a iniciativa de fazer algo para as pessoas, principalmente aquelas que eu mais amo, a fim de que elas possam se sentir abençoadas, como eu me sentiria se estivesse no lugar delas. É um princípio bastante necessário que talvez as pessoas do mundo de hoje precisassem aprender de maneira mais prática, mais urgente. Bom, mas a gente não pode mudar o mundo, né? A gente pode mudar nós mesmos. Então vamos começar a pensar nas nossas atitudes para que a gente possa desejar viver no mundo melhor. Nossa aula de hoje vai estar baseada no texto de Lucas, capítulo 6, versos de 1 a 49. Eu convido você a acompanhar a gente nesta leitura, neste estudo da Palavra de Deus. Então, vamos juntos. Fica conosco. Vamos estudar a Bíblia juntos aqui, agora, neste momento. Bom, durante todo o ministério de Jesus, o que ele fez? Ele cuidou de pessoas em todo o tempo. Ele tratou de pessoas em todo o ministério de Jesus. E ele procurou ensinar os seus discípulos a fazerem o mesmo. O que é que os discípulos aprenderam com Jesus? Bom, eles não aprenderam teologia, eles não aprenderam hermenêutica, eles não aprenderam homilética, eles não aprenderam psicologia, eles aprenderam a cuidar de gente, a lidar com pessoas, a conviver com elas, a fazer com elas aquilo que elas gostariam de serem tratadas do jeito que elas gostariam de serem tratadas, que é como ser humano. É exatamente isso, eles não queriam, as pessoas não querem ser tratadas como santas ou pecadoras, como perfeitas ou imperfeitas, como certas ou erradas. Elas querem ser tratadas como gente. É isso que nós somos seres humanos. E é como humanos que precisamos ser tratados. No capítulo 6, então, Lucas procurou demonstrar como o ensino de Jesus era diferente da tradição judaica. Embora Jesus usasse a mesma estratégia dos rabinos, o mesmo recurso, que era formar um grupo de discípulos. Jesus já tinha o seu grupo de discípulos. Nós aprendemos agora, há umas lições atrás, a lição sobre o discipulado do cuidado. Como que Jesus chamou pessoas, como que ele atraiu gente para que pudessem ser cuidadoras uns dos outros. Como ele disse para Pedro, vinde após mim e eu farei de você um pescador de homens. É disso que Jesus está querendo agora tratar. Se você vai ser um pescador de homens, então vamos aprender como que se faz, como que isso se dá. Lucas usa a palavra grega matetai para dizer que havia um grupo de pessoas que seguia Jesus de forma mais próxima. Ele designa, então, assim, os primeiros discípulos de Jesus. Matetai é, na verdade, uma palavra que quer dizer discípulo, traduzindo ao pé da letra. Ela era uma tradução da palavra hebraica talmidim. Talmidim era o jovem, o adolescente, que era escolhido para acompanhar um rabino, para aprender as escrituras. Então, todos os rabinos na escola rabínica, e possivelmente
Jesus participou como adolescente, como jovem, de uma dessas escolas rabínicas. Nas escolas rabínicas era exatamente assim. O que é que o Talmidim ou o Matetai, como eram chamados os discípulos, faziam? Na tradição rabínica, o discípulo era convidado para seguir um mestre, a fim de ser e agir do mesmo modo que ele. Era como se o rabino dissesse para o menino: olha, faça o que eu faço, faça o que eu faço. Não é faça o que eu mando, não é faça aquilo que eu te ensino. Ele diz: você vai fazer o que eu faço. Você vai ser uma repetição, um modelo do que eu sou. Esse era o princípio do ensino rabínico, do discipulado rabínico. E era também o que Jesus tentou se apropriar no seu ministério. Só que ele fez muito mais do que isso. Jesus, ele convidou as pessoas a seguirem a ele como não só um aprendiz, mas como alguém que pode fazer o bem para as pessoas que estão à sua volta. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Ser um discípulo de Jesus é o mesmo que ser um imitador. No caso da gente, um imitador de Jesus. Tá lembrado aí de um livro sobre esse título? Foi um livro famosíssimo da Idade Média chamada A Imitação de Cristo, de um religioso chamado Tomás de Kempis. Foi uma obra célebre em que aquele escritor chamava os seus leitores a viverem uma vida de imitação de Cristo. É disso que se trata o discipulado: ser como Jesus é, se tornar como Jesus, seguir os seus passos, fazer aquilo que ele faria nas circunstâncias em que nós vivemos. O texto apresenta, então, duas lições básicas para esse segmento de Jesus, para o discipulado de Jesus. A primeira lição básica para isso é desenvolver uma nova forma de compreender as Escrituras, a partir de uma necessidade existencial. Jesus não chama os seus discípulos para repetirem os ensinos rabínicos, mas para trazerem uma nova mentalidade, uma nova ótica, uma nova leitura da Escritura, uma nova interpretação. Não para repetir aquilo que já estava sendo feito, mas para terem uma nova atitude. A segunda lição aliás, deixa eu continuar avançando aí. Enquanto seguiam Jesus, eles buscavam uma forma de sustento que rompia com a tradição do sábado. Os discípulos colhiam espigas para comerem em pleno sábado, em referência aos soldados de Davi, que comeram pão consagrado no sábado para saciar a fome. E esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 6, como um sinal de que o ensino de Jesus desafiava as normas religiosas vigentes. Então, ali, logo de cara, Lucas já dá essa referência. Ele diz, então, Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma nova interpretação das Escrituras. A segunda lição é enfatizar o cuidado com o outro acima dos costumes e tradições. Não são as tradições que nos orientam, não é o nosso costume, não é o nosso conservadorismo que vai fazer diferença no mundo, mas a maneira como cuidamos uns dos outros, como nos importamos com a dor dos outros, com a condição social, político, econômica, religiosa e espiritual do outro. Como que você cuida das pessoas que estão à sua volta? Assim como teve o caso da colheita de espigas em pleno sábado, Jesus entra numa sinagoga em outro sábado e vai ali falar do seu ensino. E enquanto ele estava ensinando na sinagoga, ele percebe uma pessoa com a mão atrofiada. E ele então decide curar essa pessoa.
Jesus sabia que os fariseus estavam procurando um motivo para acusá-lo. E ali Jesus oferece o motivo. Eu não vim por causa da tradição de vocês. Eu não vim para repetir modelos de vocês. Eu não vim para agradar vocês. Eu vim para cuidar de pessoas. Então, para Jesus, era mais importante e urgente cuidar de uma pessoa aflita do que cumprir preceitos religiosos. Anote essas duas lições. São duas coisas muito importantes que os primeiros discípulos que acompanhavam Jesus precisavam aprender. Aprender a entender as Escrituras à luz das condições necessárias das pessoas que estão à nossa volta, do mundo em que vivemos. O que é que o nosso mundo precisa? O que é que as pessoas que estão à nossa volta clamam nos dias de hoje? A segunda coisa é fazer com que o cuidado com o outro esteja acima das nossas tradições, dos nossos costumes e dos nossos conservadorismos. Acima de nossa religiosidade. Não é disso que Jesus veio tratar. Ele veio tratar de pessoas que se importam com outras pessoas. E o seu grupo de discípulos deveria fazer isso. Jesus diz então aos fariseus: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? É disso que Jesus veio fazer. Ele veio salvar a vida. A religião verdadeira e sincera é aquela que nos torna pessoas melhores para fazer o bem para o outro. Olha que frase legal, guarda isso para você. O que é uma religião boa? Perguntou Leonardo Boff a Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi diz, a Dalai Lama. E Dalai Lama responde: a religião boa é aquela que faz com que a gente seja uma pessoa boa ou uma pessoa melhor. É disso que você precisa mostrar para as pessoas. Se você é um religioso, um seguidor de Jesus, você precisa ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa bem que se preocupe com o bem do outro. Após, então, esses dois episódios no capítulo 6, Jesus passou a noite orando. Ele sai da sinagoga e depois desses episódios, acho que foram 2 sábados seguintes extensos, estressantes, em que Jesus tenta confrontar a religiosidade, a autoridade do seu tempo, os costumes das pessoas, os conservadores de plantão daquela época. Então Jesus se retira para orar. Ele haveria de tomar uma decisão importantíssima para o seu ministério, que era definir qual é o grupo de pessoas mais próxima dele. Havia muitos seguidores, muitas pessoas em torno de Jesus. Havia muita gente que estava ali por perto. Então ele precisava selecionar 12, que era o número simbólico, o mesmo número das 12 tribos de Israel. Jesus, então, tinha que tomar uma importante decisão, que era escolher o grupo dos discípulos que lhe seria mais próximo, os chamados 12. Alguns evangelhos já traz o nome 12 quando se refere ao corpo apostólico com o D maiúsculo. Então, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não é porque ele foi ao monte? Não se preocupa com isso não, meu irmão. Minha irmã, para de ler a Bíblia literalmente. Ele saiu para um lugar reservado. Jerusalém era a região da Galileia, toda a Palestina, era um lugar de muita gente e era um lugar de muitas montanhas, de altos e baixos. Conhecer o relevo da Palestina é algo muito importante para entender algumas coisas no Evangelho. Jesus foi para o monte que era considerado um lugar seguro, o lugar onde as pessoas ficavam ali mais refugiadas. Quando alguém tinha que fugir do inimigo, fugia para o monte. Não era para
para as tocas, para os esconderijos, era para os montes, onde era mais seguro ele ficar distante do inimigo. Era o lugar seguro, era o monte. Então Jesus foi para o monte não porque era o monte, mas porque ali era um lugar onde ele podia ficar tranquilo. Você precisa fazer isso, você precisa encontrar um lugar tranquilo, sossegado, um lugar seguro onde você possa orar ao Senhor antes de tomar as decisões. Foi isso que Jesus fez. Ele precisava tomar uma das decisões mais sérias do seu ministério. E ele então se refugia para orar, para pensar, para colocar as ideias no lugar, para buscar direção do Pai. Enfim, era um lugar para isso. Você que acha que orar no monte tem mais poder do que na baixada, meu querido, você está enganado. Você não precisa disso. Você precisa estar na presença de Deus. Não importa onde, se é no seu quarto, se é no lugar reservado, se é numa praça, se é num monte, não importa. Isso não faz diferença para Deus. Deus vai te ouvir por causa da sua voz, do seu coração, da sua fé, da sua sinceridade. Não por causa do lugar onde você se encontra. O lugar que você encontra não faz diferença alguma. Mas Jesus foi para o monte e ele ali usou da sua tradição, era da sua cultura fazer isso. Ele então vai para o monte para que ele possa passar tempo a sós com Deus, onde ele possa orar, onde ele possa colocar as suas ideias e, enquanto ora, pede direção de Deus para tomar as decisões. Como isso é importante? Como isso fez diferença no corpo de discípulos, tanto que Lucas registra este ato como um ato significativo antes da tomada de decisão de Jesus. No dia seguinte, então, a esse momento de oração, ele reúne seus discípulos e escolhe 12 para serem seus apóstolos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, o Zelote, Judas e Judas Iscariotes. Essa é a lista que Lucas apresenta. Era necessário a gente comparar com as outras listas que se encontram lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Mas a lista de Lucas é muito confiável, porque são as pessoas que fizeram parte do corpo apostólico. Se você olhar esses 12, eram 12 pessoas que não eram perfeitas, elas não eram iguais, elas tinham diferenças, elas defendiam ideologias diferentes. Nós temos um Zelote, nós temos um Pedro, nós temos um Judas Iscariotes, meu querido, minha querida, no corpo de discípulo. E você acha que a igreja vai ter tudo igual? Todo mundo defendendo a mesma bandeira ideológica, todo mundo interpretando a Bíblia do mesmo modo. Você acha isso? Que ilusão é essa que criaram na cabeça da igreja evangélica brasileira, achando que todo mundo tem a mesma posição ideológica, a mesma posição conservadorista e fundamentalista, dispensacionalista, dominante que nós encontramos no mundo. De jeito nenhum. Jesus, ele ensina para os seus discípulos que o seu corpo de discípulos é o lugar que tem que caber todo mundo, mesmo que pensem diferentes uns dos outros, mesmo que tenham hábitos e costumes diferentes uns dos outros, mesmo que defendam bandeiras ideológicas diferentes uns dos outros. Se a igreja não se tornar um corpo de discípulos assim, ela se torna uma aberração no mundo. Aprenda isso, pastor. Aprenda isso, pastora. Aprenda isso, irmãos, líderes de igreja neste Brasil. Nós precisamos fazer da nossa igreja um lugar onde todos e todas tenham espaço, onde todos e todas possam ter liberdade de expressar sua opinião, suas ideias, aquilo que defendem, aquilo pelo qual lutam. E tudo isso tem que ser voltado para o bem uns dos outros, para o cuidado com a vida. Bom, gente, é uma
uma perspectiva minha. Eu sempre, quem é da nossa igreja, quem me acompanha durante todos esses anos, sabe que é isso que eu defendo na nossa igreja. Então, Lucas diz que ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. É como se fosse um upgrade no seu grupo, né? Havia um grupo enorme de seguidores, não sabemos quanto, já fizemos até referência aqui em outra aula de como era esse corpo de discípulos. Havia muita gente, mas Jesus chama 12 para serem os seus seguidores mais próximos e dá a esses seguidores mais próximos o nome de apóstolo. Quem é apóstolo? Quem é apóstolo é aquele que está mais perto de Jesus. A palavra apóstolo é uma palavra que vem da tradição grega, não é da tradição rabínica. Na Grécia Antiga, antes mesmo, aí muitos anos antes, o apóstolo era uma espécie de emissário, que ele ia à frente da tropa, à frente do exército, à frente daqueles que iam para o combate. Então, ele era mandado para avisar a cidade em que eles iriam atacar de que eles estavam chegando, de que iria acontecer uma batalha, que eles se preparassem também para que lutassem de igual para igual. Alexandre o Grande tem uma passagem na vida dele muito interessante, em que ele manda um desses emissários, desses apóstolos, né, que em grego é apostolos, ele manda um desses emissários e diz, olha, estamos passando, pedimos permissão para passar. Ele estava indo para o Oriente. E aí, então, o rei daquela cidade mandou um recado de volta. Aguarde um pouco, vou pensar se eu deixo você passar ou não. Era o exército de Alexandre o Grande. E aí, então, Alexandre, quando recebe essa resposta, essa palavra, entende que ali tem um abuso, entende que ali há um desmerecimento, alguma coisa que fez com que o rei se achasse no direito de impedir o caminho do exército de Alexandre o Grande. Aí ele disse para o seu comandante, enquanto ele pensa, eu avanço. Enquanto ele pensa, eu avanço. Eu acho que a gente precisa fazer isso muitas vezes, não é verdade? A gente está pensando, não sei se eu faço, não sei se não faço. Gente, enquanto você está nessa, a vida segue. A palavra, então, ela designa essa expressão. A palavra apóstolos vem da base dela, dessa base gramatical, dessa base linguística dela, da semântica, que quer dizer enviar. É isso. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. Está presente em muitos textos das Escrituras, que quando ela foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, que era a Septuaginta, havia uma palavra hebraica, que era shalia, que quer dizer a mesma coisa. Então, lá em Ezequiel, Jeremias, Isaías, quando fala do chamado profético desses homens de Deus, dizem que eles seriam enviados. Enviados quer dizer o quê? Eles seriam os emissários de Deus, para dizer para as pessoas o que é que Deus estava querendo fazer. Essa é a função profética. Então, a palavra apóstolo, de acordo com o corpo de discípulos, tem a ver com o ministério profético, com o ministério da pregação, do anúncio, de fazer com que o ensino de Jesus pudesse encontrar ressonância na relação das pessoas. Então, desse momento em diante, Jesus se dirige com eles a uma planície, juntamente com outros discípulos e uma grande multidão. Então, vamos usar uma expressão popular. O galerão todo que acompanhava Jesus foi levado até um lugar plano, segundo a narrativa de Lucas. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano.
Era uma planície. Estavam ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olha, Jesus estava então com o seu séquito de seguidores, seu grupo de seguidores, e então ali atua. Ele está ministrando, ele está fazendo com que o seu poder e graça seja estendido a todas as pessoas. E essas pessoas mais próximas estavam vendo como Jesus fazia. Num dado momento, então, Jesus reúne essas pessoas para lhes passar algumas instruções. Jesus aproveitou aquela ocasião para ministrar uma aula de cuidado para os seus discípulos através de um grande sermão. Nós já conhecemos esse sermão. Ele é equivalente ao Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus. E esse sermão é iniciado através de um ensino básico, que é a chamada regra de ouro dos relacionamentos, que lemos no começo da nossa aula. O ensino de Jesus sobre o cuidado se resume naquilo que consiste na regra de ouro que está presente em todas as religiões mundiais. Essa regra de ouro está inserida em um conjunto maior de ensinos, que é o chamado Sermão da Planície. É como o Sermão do Monte é chamado no Evangelho de Lucas. Como vocês querem que os outros lhes façam, não custa a gente lembrar, façam também vocês a eles. Guarde isso como princípio para a sua atuação. Pastor, pastora, missionário, missionária, obreiro, obreira, você que serve na casa do Senhor, você que tem a função de testemunhar em sua casa como um servo, uma serva de Jesus, aprenda isso. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Você não precisa fazer seminário para isso. Você não precisa fazer um curso para isso. Você só precisa aprender a agir dessa maneira. Da maneira como você gostaria de ser tratado, é a maneira como você vai tratar aos outros. O Sermão da Planície em Lucas, então, equivale ao Sermão do Monte em Mateus. Porém, enquanto o registro de Mateus é mais detalhado, mais extenso, formado de muitos aforismos, Lucas se concentra em alguns aspectos essenciais apenas. Lucas não cita tudo o que Mateus registrou. A fonte que Mateus utilizou era muito mais extensa. A de Lucas foi um pouco mais modesta, mas nem por isso menos importante. Então, nós vamos conhecer aqui alguns desses pontos que fazem parte do Sermão da Planície que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Falar desse sermão é falar dos ensinos éticos, dos ensinos morais, comportamentais, que fazem parte do discipulado de Jesus. Quem quer seguir Jesus precisa prestar atenção nestes ensinos que Jesus deixa não só lá no Sermão do Monte de Mateus, mas aqui de uma forma bem sintética no Evangelho de Lucas. Vamos então a estes ensinos. Esse sermão é caracterizado por uma coletânea de aforismos que os discípulos assimilaram como ensinos para a vida no mundo. 7 ênfases do Sermão da Planície a serem aprendidas, que são essenciais para serem colocadas em prática na nossa vivência no mundo. Primeira lição: a desigualdade social é uma agressão ao cuidado uns dos outros. Jesus não descarta a necessidade
da gente se importar com os mais pobres. A boa nova do Evangelho e o convite para o reino de Deus é endereçado primeiramente aos destituídos, aos oprimidos e aos mais vulneráveis, ou seja, aos mais pobres. Os bem-aventurados de Lucas são os pobres, os famintos, os aflitos, os excluídos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurado vocês os pobres, que agora têm fome, que agora choram, quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Jesus, é a primeira fala de Jesus. É para isso que eu vim, para cuidar de gente excluída, gente que não tem espaço nesse mundo desigual e injusto em que nós vivemos. Jesus não tinha problema com a riqueza, nenhum problema. Aliás, ser rico não é problema. O problema é a existência de muitos pobres. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando contra a riqueza. Jesus não condenou a riqueza, mas ele condenou o fato de que existem muitos pobres numa sociedade de poucos ricos. Jesus não tinha problema com a riqueza, mas o fato é que ele não dedicou palavras amáveis a pessoas ricas que viviam indiferentes à pobreza à sua volta. Mas ai de vocês, os ricos, diz Jesus, que agora têm fartura, que agora riem quando todos falarem bem de vocês. Ai de vocês, são as bem-aventuranças e os ais que Lucas registra como um conteúdo importante do Sermão da Planície. Segunda lição: o cuidado com o outro implica na urgência da prática do amor. O que é que faz com que a gente cuide uns dos outros? O amor. Não é outra coisa a não ser essa atitude tão importante que Jesus desenvolveu em sua vida e ministério. O maior desafio do amor é amar aos nossos inimigos. Ele não está falando para você amar a quem te faz bem, mas amar a todas as pessoas, inclusive as que te ofendem, inclusive os teus inimigos. Amar a quem nos ama ou a pessoas amáveis é muito fácil. Difícil é amar a quem não nos ama e a quem não é amável. Só Deus é capaz de amar pessoas assim. E Ele nos chama a aprender a amar como Ele amou. Esse é um aprendizado que precisamos ter. Se você perguntar para mim, mas, Irênio, como é que a gente ama quem nos odeia? Como a gente ama um inimigo? Eu não sei, mas Jesus sabe e entende que isso é algo possível. Se não fosse possível, ele não colocaria isso como um aprendizado para os seus discípulos. Ele disse: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e expressem a eles sem esperar receber, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Isso é amar. Amar de fato é você estar ao lado de pessoas, não importa se elas sejam boas ou ruins. Terceira lição: pessoas que cuidam dos outros são pessoas generosas. A lição da generosidade também foi um dos aspectos do Sermão da Planície. O cuidado consiste em compartilhar aquilo que temos com o outro. Isso inclui atenção, afeto, sabedoria e até os recursos materiais também, por que não? Deem e lhes será dado, diz Jesus. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quarta lição: o cuidado se baseia no princípio da responsabilidade. Precisamos aprender
a assumir nossos compromissos, nossa responsabilidade no mundo. Jesus se ofereceu como um exemplo de cuidado. Ele não chamou seus discípulos para fazerem mais do que ele fez. Há pessoas que querem se parecer mais religiosas que Jesus, terem aquela vida mais rigorosa do que Jesus teve. Mas é Jesus quem é o modelo de nossa conduta uns com os outros. É por isso que ele nos chama para segui-lo. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Você não foi chamado para fazer mais do que Jesus fez, mas para fazer aquilo que Jesus fez, ser como Jesus no mundo. Quinta lição: saber cuidar do outro implica saber cuidar de si. O cuidado de si era um princípio que estava também presente no ensino de Cristo. Não era só uma tradição filosófica estoica que era trazida de fora para a cultura judaica. Não, muito pelo contrário. A própria Escritura, ela diz para a gente aprender a se cuidar. Lá no livro de Eclesiastes, quando o sábio, quando aquela pessoa que pratica a instrução dizia: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, era, na verdade, uma grande lição do cuidado de si, que estava presente também na tradição greco-romana. Era trazida para eles de outro modo, mas Jesus ele enfatiza o cuidado de si como um princípio importante para a nossa formação. Cuidar do outro não inclui reparar nos seus defeitos e fraquezas. Ficar reparando como a pessoa fala, como a pessoa age, como a pessoa usa o seu corpo, não é disso que se trata de cuidar. Cuidar não é reparar nos outros, não é fazer essa especulação sobre a vida do outro. O cuidado implica também a gente se deixar ser cuidado. O cuidado de si é que nos habilita a cuidar do outro. A partir do momento que eu começo a me importar com as coisas que eu sinto, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu tenho necessidade, eu começo então a me habilitar para ser um cuidador do meu próximo. Jesus diz: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Tem gente que repara os defeitos do outro, mas não conseguem ver os seus próprios defeitos. É uma dificuldade tremenda. A igreja gosta de fazer isso, não é verdade? A gente às vezes faz certas coisas reparando a vida dos outros, classificando, tipificando as pessoas com determinados nomes que a palavra de Deus diz que isso é juízo temerário. Como isso é praticado entre nós? Mas Jesus nos chama a, primeiramente, cuidar de nós mesmos, para depois nos sentirmos habilitados a cuidar do outro. Isso é tirar a trave que está no teu olho, para poder você estar em condições de tirar o cisquinho que está no olho do seu irmão. Sexta lição: o cuidado nos identifica. Nós somos reconhecidos no mundo não pela nossa crença, não pelas nossas doutrinas, não pela nossa liturgia. Nós somos conhecidos porque cuidamos uns dos outros, pela nossa capacidade de nos importarmos com a dor dos outros. A força do nosso testemunho está na maneira como nos importamos e cuidamos uns dos outros. Pessoas indiferentes à dor do outro, pessoas insensíveis, pessoas que acabam se tornando alheias ao que está acontecendo com as pessoas que sofrem à sua volta, não exercem um bom testemunho no mundo. E muitas vezes nós também, como cristãos, somos tentados a passar de largo como
o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano, que vamos ver mais à frente, está aqui no Evangelho de Lucas. Jesus, então, ele exorta os seus discípulos a agirem de maneira de cuidar uns dos outros. Ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Guarde essa expressão metafórica de Jesus. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Jesus era um psicanalista, que ele queria sondar a alma do sujeito. Diz, olha, se você faz uma coisa má, é porque você tem alguma maldade aí encroada no seu coração. A sua alma está carregada de alguma coisa ruim que você vem carregando há muitos anos. Tem algum conteúdo recalcado em você que não está te fazendo bem. Se livra disso. Deixa o teu coração livre dessas coisas ruins e passe a ocupar ele com coisas boas, coisas que fazem bem. Que lição maravilhosa. Sétima lição: ninguém nasce sabendo cuidar. É preciso aprender a cuidar. Jesus, então, está ali com seus discípulos, dando esta grande lição de aprender a cuidar uns dos outros. O cuidado envolve um aprendizado. Nós não sabemos cuidar como convém. Ninguém sabe. Mesmo que uma mãe carinhosa, gentil, cuide do seu bebê recém-nascido com todo esmero, com toda dedicação, ela não sabe cuidar da maneira como convém. Ninguém sabe. Ninguém, mesmo que estude, mesmo que faça todo um curso de aprendizado para o cuidado, né, nós não sabemos cuidar, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser, sua aparência, seus gostos, suas preferências, seus traumas também. Todo mundo tem o seu modo próprio de ser. Como dizem os hispânicos, suas idiosincrasias. É assim que nós somos. Cada um é de um jeito. E cuidar de cada um exige um preparo, exige uma predisposição. E é para isso que a gente precisa aprender, para entender que nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Cada um tem o seu jeito. Aprender é próprio da nossa condição humana. Ninguém nasce sabendo. Nem mesmo a gente nasce sabendo se alimentar, se movimentar, assim como nenhum cristão nasce sabendo evangelizar, nenhum cristão nasce sabendo as doutrinas, nenhum cristão nasce sabendo como participar de uma igreja. Todos nós precisamos aprender. E é errando, tentando, caindo, levantando que a gente aprende. É o modo humano de aprender, o modo prático, o modo vivencial, o modo ligado à realidade da vida, o modo construtivista de aprender, como queriam Jean Piaget, como queria o nosso pedagogo brasileiro. Enfim, tem muitos modos de aprender, mas a maneira mais produtiva é aquela que a gente aprende fazendo. Por isso, Jesus alerta para o fato de que precisamos aprender constantemente, sem parar. O aprendizado dura a vida toda. E Jesus diz que, então, a partir dos seus modelos, a partir dos ensinos de Jesus, é que vamos aprender a cuidar
uns dos outros. Jesus disse: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ou seja, meu querido, minha querida, aprender a cuidar depende de bases sólidas. Você tem que cavar mais fundo, você tem que se esforçar mais, você tem que buscar os fundamentos, você tem que ir até as fontes de onde emanam os ensinos mais produtivos para você abençoar as pessoas que estão à sua volta. Que sermão é esse? Que sermão é esse? Nós estamos diante de um dos maiores ensinos de Jesus para toda a humanidade, para todos nós, não só para seguidores de Jesus, mas para seres humanos. Todas essas 7 lições são inspiradoras para nos tornar pessoas melhores. Guarde essa lição aí, meu querido, minha querida, anote isso bem direitinho para você colocar em prática em sua vida. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui, mas preciso dar uma última observação sobre a aula que aprendemos hoje, que é a lição na vida. A maior lição acerca do cuidado tem a ver com a misericórdia. É disso que se trata o cuidado cristão uns dos outros. Agir com misericórdia. Agir com misericórdia é um exercício de cuidado com aqueles que mais precisam. Esse é um princípio básico e fundamental para a vida cristã em geral, especialmente para aqueles que têm o dever de servir no reino de Deus. Servos de Jesus agem com misericórdia. Pessoas que cuidam com misericórdia se parecem mais com Deus, são mais identificados com Ele. Jesus ensinou assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Essa última lição não podia ficar de fora. Ela está presente lá no ensino de Jesus. Talvez deveria ser anotada como a 8ª lição do Sermão da Planície, que precisamos aprender. Meu querido, minha querida, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus agora, e eu convido você a orar ao Senhor comigo. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esta lição de hoje. Muito obrigado por tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a aprendermos com teu Filho, com seus ensinos, com o modo como ele viveu, para que nós sejamos pessoas melhores para o mundo em que nós vivemos. Que nós aprendamos a cuidar uns dos outros, como Jesus tem cuidado de nós até aqui, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço a sua parceria conosco. Convido você a se inscrever no canal da nossa igreja, a curtir essa transmissão e a compartilhar esse vídeo com pessoas que você convive, sua igreja, seus irmãos na fé, sua família. Enfim, vamos ajudar a alcançar mais pessoas com essa boa leitura da palavra de Deus. Desejo a você um bom domingo na presença do Senhor. Logo mais estaremos em nosso espaço fazendo a nossa reunião de adoração. Eu convido você a estar conosco, mas se você quiser nos conhecer, coloque o seu nome aí nos comentários e eu logo entrarei em contato com você. Deus o abençoe, Deus a abençoe.